Dar início, então, aqui. Queria, então, primeiro dar boa tarde a todas e todos, dizer mais uma vez que sejam bem-vindas e bem-vindas. Esse é o nosso último evento de 2021, promovido pela Liga Acadêmica de Psicologia Clínica da Unicinos. Eu sou a Alexandra e aqui na Liga eu sou a diretora de pesquisa. Convido todos vocês e todas a abrirem as suas câmeras se sentirem à vontade para isso. E se tiverem alguma pergunta, podem usar o recurso de ou levantar a mão, que tem ali em cima, ou escrever no chat. Vocês podem fazer perguntas, inclusive durante a fala da Priscila, para que a gente consiga ter uma conversa mais fluida, tá? Lembramos a todos vocês, então, que o certificado de presença vai ficar disponível através da área do participante, que é essa mesma que a gente usou para ingressar aqui na reunião, e que vocês devem, então, ficar atentos que ele fica disponível 10 dias depois do evento. Então, hoje a nossa conversa é sobre psicologia no exterior, pesquisa e atuação, e com a gente para trazer as suas experiências e conhecimentos, a gente tem a professora e coordenadora da LAPSIC, nossa querida professora, a doutora Priscila Brust-Henk, que é graduada em psicologia pela PUC. A prof também possui mestrado pela PUC em cognição humana, além de doutorado pela Cornell University nos Estados Unidos em psicologia do desenvolvimento. Agora o avião é que ele vai passar aqui, só para me interromper. Além disso, então, ela realizou um pós-doutorado na área de decisão médica, vinculado ao núcleo interinstitucional de bioética, e na área de análise do processo decisório em saúde no programa de pós-graduação em engenharia de produção da URGS. Atualmente, a professora, então, é professora dos cursos de psicologia e de medicina da Unicinos e professora do programa de pós-graduação em psicologia, aqui também na Unicinos. Ela é pesquisadora colaboradora do LAPEX e de vários outros laboratórios, porque a prof tem um currículo muito vasto, inclusive alguns laboratórios localizados no exterior. As suas áreas de experiência, então, são a psicologia da saúde, psicologia cognitiva experimental, psicologia do desenvolvimento e metodologia de pesquisa e estatística. Então, a gente quer dar umas ótimas bem-vindas à professora Priscila. A gente agradece imensamente pela disponibilidade dela de estar aqui com a gente e desejamos um ótimo evento a todas nós. Contigo, prof. Obrigada, Alexandra. Obrigada, meninas, todas, pelo convite para estar aqui com vocês. Fico muito feliz de ter participação em evento da Liga ainda nesse primeiro ano. Pessoal que já participou de eventos, né, sabe que a Liga de Psicologia Clínica é nova, então está começando com o gás todo, todas as professoras orientadoras fazendo palestras ao longo desse semestre, e fico feliz, então, de encerrar o ano com uma atividade também minha aqui para poder falar com vocês. Além da área de psicologia clínica da saúde, que é a minha paixão dentro da psicologia clínica, minha área de atuação, eu fiz bastante e faço bastante colaboração com atividades no exterior, tenho, além do doutorado, fiz viagens de pesquisa mesmo, de trabalho, então eu fico muito feliz em compartilhar essa minha experiência com vocês. Também dei uma pesquisada mais geral, para não falar só da minha experiência, assim, sobre outras áreas e outros países, que eu acho que vai ser interessante, assim, caso vocês tenham dúvidas mais específicas, caso vocês queiram discutir algum tema ou alguma forma mais particular de possibilidades de estudar no exterior. O que eu queria, na verdade, falar para vocês hoje é um pouco de o que existe de possibilidades, né? Eu sei que muitos de vocês têm dúvidas sobre será que dá para estudar no exterior? Será que não dá? Será que eu posso ir trabalhar? Como é que será que vai ser depois que eu me formar na graduação? Que oportunidades eu tenho? E aí fica geralmente assim aquela coisa no ar, mas para quem eu pergunto? Onde que eu descubro mais informações? Como é que eu fico sabendo?
E aí vocês já estão fora da graduação, já não tem mais o contato com a instituição, e aí ficam se perguntando para onde que eu vou. E muitos acabam não indo. Então eu acho muito legal assim a oportunidade de falar para vocês, muitos talvez ainda no início do curso, porque daí tem a oportunidade também de já ir pensando e se planejando para chegar lá. E alguns, claro, já mais avançados no curso, mas também faz parte, né? Em algum momento a gente tem que começar a dar os primeiros passos para chegar ali. Estou tentando compartilhar com vocês, eu fiz uns breves slides para trocar um pouco da minha experiência, mostrar umas fotinhos. Só que como tem as fotos, ele está super pesado. Vamos ver, agora parece que está querendo ir. Vocês me avisem se entra aí para você, se aparece. Porque é sempre assim, né? Essa modalidade online, a gente sempre fica dependente da internet estar funcionando, a gente fica dependente de ter, então, o acesso online, o acesso síncrono que nos permite estar aqui juntos hoje. Estão conseguindo ver já? Não? Pelo jeito, não. Ou eu travei total. Não, prof, a gente te escuta, mas não está aparecendo ainda os slides. Tá. Então, o que é? Eu vou ir falando, então, depois que eles aparecem, aí eu entro mais nos detalhes, assim, mas o que eu pensei, né? A ideia de trazer para vocês hoje um pouco do tema de psicologia no exterior. E aí eu sei que alguns de vocês não são da psico, eu sei que tem alguns alunos meus de outros cursos aqui. A aplicação é mais ou menos a mesma, com algumas variações, dependendo da área que vocês têm interesse. Eu vou falar mais focado na psico hoje e falar um pouco para vocês sobre aquelas perguntas básicas, assim, é possível? Dá para fazer? Mas eu não sei como. Será que custa muito caro? Será que eu consigo ir? Será que vale a pena? Mas o meu inglês não é muito bom. Para onde mais eu posso ir? Mas eu só sei falar espanhol. Será que tem algum lugar legal? Será que é igual em todos os lugares? Eu tenho uma amiga que foi para a Austrália. Ela gostou muito, mas a Austrália eu acho meio longe. E se eu for para os Estados Unidos, para o Reino Unido, para a Alemanha, para a Suécia, para Portugal? Que possibilidades que eu tenho na minha frente que vão me permitir ir para diferentes lugares, conhecer diferentes culturas, entrar num ambiente diferente. Será que eu vou me adaptar? Será que eu vou gostar? E se eu for sozinha? Será que vai dar certo? Como é que vai ser? Eu vou estar longe da minha família. Como é que é essa experiência como um todo? Então, essas, claro, são só algumas perguntas. Tá? Eu vou deixar elas um pouquinho no ar para vocês ir pensando até outras perguntas também que vocês têm. E vou contar um pouco para vocês o que eu resolvi fazer. Eu sou um ratinho de laboratório de pesquisa, adoro fazer pesquisa. No primeiro semestre, primeiro mês de graduação na psicologia, eu já estava num laboratório de pesquisa, fazendo atividades de pós-graduação, fazendo pesquisa, junto com meus colegas, estava trabalhando junto com alguns colegas na pós-graduação, mas eu era aluna de graduação, então eu ajudava a fazer coleta de dados, a transcrição de entrevista, coisas que muitos de vocês fizeram ou vão fazer. Mas eu sabia que eu sempre queria fazer mestrado, doutorado, eu queria estudar, e um sonho que eu tinha era poder fazer isso fora do Brasil. Mas era aquele sonho que ficava assim, só no cantinho assim da mente, eu estava começando. E então, quando eu cheguei no final da graduação, eu pensava
que seria muito legal poder estudar uma área de pesquisa que tem é pouco explorada aqui no Brasil. Então, mais legal ainda se eu puder ir, então, para um bom laboratório, para um bom espaço de estudo. E aí, o que eu queria na época era ir para a Europa. Eu tinha aquele sonho de que a Europa era um lugar, por eu ser de origem alemã, minha família tem uma tradição alemã muito forte, eu ia gostar muito mais da Europa, porque ia ter todo aquele clima europeu, toda aquela ideia, então, que a gente está envolto por uma cultura de gerações. E aí eu me inscrevi para a Bolsa. Aí não tinha como pagar, né? Uma pós-graduação inteira no exterior, uma pós-graduação e mais moradia, passagem, viagem e tudo mais. Então, eu pensei, vou me inscrever para as bolsas. O que tem no Brasil de bolsas? Como é que eu posso pagar? Como é que eu posso achar um jeito de me sustentar? Então, eu me inscrevi para bolsas no CNPq e na CAPES, que são as duas agências de financiamento brasileiras. E fui atrás de possíveis lugares que eu poderia, então, ter interesse de estudar. Né? Mas eu não sabia muito bem como é que eu fazia isso. O que eu fiz? Fui perguntando. Eu perguntei para várias pessoas o que elas fizeram, o que elas deixaram de fazer, mas eu estava muito tarde. Eu ia perder o processo seletivo daquele ano. Eu deixei para a última hora. Mas eu descobri também que o meu currículo era muito fraco. Que mesmo que eu conseguisse alguém que me aceitasse, eu não ia passar no processo seletivo, tanto para ganhar bolsa, como para ir, então, para ser aceita numa universidade. Então, eu pensei, vou fazer um mestrado no Brasil, e eu tenho mais 2 anos, então, mestrado no Brasil em geral leva 2 anos, para me preparar. Né? Então, tentar publicar meu TCC, tentar, né, melhorar meu currículo. E aí, nesse período, eu acabei me envolvendo com um projeto que me levou a estudar, a fazer uma viagem de estudo na Universidade da Califórnia, em Irvine. A Universidade da Califórnia tem milhares de campi, né? Toda a costa oeste tem espaço, então, com oportunidades de estudo. E lá, o meu mestrado ele foi na área de memória e emoção. Então, eu trabalhava bastante com psicologia cognitiva experimental, bem na área de PPB, que vocês devem ter tudo tido no primeiro semestre da faculdade. Trabalhava com processos básicos, trabalhava com uma coisa assim, bem funcionamento mnemônico. Tinha interesse em estudar, em continuar estudando, assim, palavrinhas, estudar laboratório, estudar o que as pessoas faziam. E aí eu consegui então ir fazer essa viagem de estudo, fui no laboratório de neurobiologia da memória e aprendizagem e fui passear então na Califórnia. E passear mesmo. Fala, Alexandra, tu ia dizer alguma coisa? Oi, prof, só para te avisar que agora a gente consegue visualizar os teus slides. Eu tinha tentado Ótimo. apresentar também, mas aí eu acho que tu também conseguiu ao mesmo tempo. Então, só Ah, para. então tá. Obrigada, Alexandra. Então, aqui aquelas perguntas que eu lancei para vocês, né? E aí eu queria, vou passar umas fotos assim sobre a minha experiência. Acabei indo então para Irvine, na Califórnia, estudar e tive a oportunidade lá de conhecer então um tipo de pesquisa, um tipo de ambiente, de espaço diferente de fazer pesquisa. Tive a oportunidade de circular em meios que eu não esperava antes e também de passear bastante. Nunca tinha ido para a costa oeste americana. Fui passear em Los Angeles, Hollywood, fui passear em São Francisco. Fiz super momento assim, viagem. O dólar era irrisório comparado com o que é hoje, né? Nós não precisamos entrar nos detalhes de quantos anos atrás faz.
Mas eu cheguei à conclusão que eu também não queria tanto ir para esse caminho desse tipo de laboratório, e eu queria trabalhar com uma área, então, que fosse mais a parte de tomada de decisão, que é o processo que eu estudo até hoje. E aí eu comecei a pensar que eu não queria ir para os Estados Unidos, eu queria ir para a Europa. Claro que precisa de muito estudo, muita disposição. Aqui eu botei para vocês uma fotinho da minha área de trabalho com 3 computadores, só para vocês terem uma ideia, assim, deve ter mais um tablet ali do lado que não aparece, uma térmica de café enorme, que eu trouxe hoje também aqui para me acompanhar, para aguentar, né, os dia a dia, porque é isso que a gente faz quando a gente fica trabalhando demais. E uma foto minha de toga, porque eu acabei fazendo doutorado nos Estados Unidos, onde eu não esperava em nenhum momento ir quando comecei esse meu sonho. E a gente se forma com essa toga, no caso, na minha universidade é vermelha. Cada universidade tem a sua cor. Cornell é Cornell Red, é bem assim forte. Inclusive a cor é batizada por eles têm a cor deles, assim, que é um vermelho específico que só eles podem usar, que é marca registrada, que é esquisitíssimo, mas é isso aí mesmo. E sim, a gente faz aquela coisa de filme, de caminhar num estádio de futebol enorme e fica todo mundo sentado um do lado do outro para ganhar os diplomas, e faz aquelas cerimônias ridiculamente grandes no sol de um verão intenso, em que com essas togas, assim, tu acha que tu vai morrer, mas vale a pena, é divertido, foi uma experiência que valeu a pena, mas que também teve muitos desafios, né? Então, a minha experiência em Irvine me levou a procurar espaços mais na Europa, e que me levou a fazer seleção. Ganhei bolsa do CNPq para ir para a Suíça. Fui para a Suíça com tudo pago pelo laboratório de lá para fazer entrevista, apresentar o meu projeto de mestrado, conversar um pouco com várias pessoas. Esse processo seletivo aconteceu também nos Estados Unidos. Eu acabei indo para a Universidade de Cornell, que é onde eu vou contar um pouco mais. O processo é bem parecido. Tá? Essa é a universidade, então, que eu acabei indo. Esse prédio grandão aqui embaixo é o prédio onde ficava o meu laboratório. Tá? Esse prédio aqui. Depois ele teve, quando eu estava lá, ele estava em construção de uma área nova, que é essa área que está bem à esquerda aqui. Tá? Toda cheia de vidros, assim, toda meio mirabolante. Na verdade, tudo isso aqui são imagens do meu prédio, né? Mesmo esse da neve é do lado de fora. Aí tem uma imagem da sala de aula e uma imagem da área de convivência dos alunos. Porque, né? Área de convivência, onde a gente leva o nosso computador, senta numa super cadeirinha confortável, coloca os pés para cima e trabalha olhando a neve do lado de fora. Porque começava a nevar em outubro e parava de nevar em abril. Então, um semestre que começava em setembro e começava a nevar em outubro, e o semestre terminava em maio e terminava de nevar em abril. Então, vejam, o ano letivo ia de setembro a maio e nevava de outubro a abril. E eu não sou uma pessoa de frio, né? Então, assim, foi uma aprendizagem muito intensa, porque além do frio ter bastante neve, era uma região muito ao norte. Então, também era uma região que ficava menos 25, menos 30 graus Celsius por um bom período de tempo, dezembro, janeiro, fevereiro, que era a parte pior do inverno. E no resto do tempo, enfim, neve, frio. E o verão de 15 graus, para quem gosta, né? Apesar disso, tinha dias quentes de 20, 25 graus, que foi um desses dias que foi a minha formatura com aquela roupa que eu estava passando calor do lado de dentro. Se fosse 15 graus, ia até tá bom, mas não estava 15 graus. E aí, então, as minhas lembranças são muito desse espaço com neve. Embora é um lugar muito lindo, tá? É um lugar que eu tive a oportunidade de aprender muita coisa. Então, aqui
botei mais umas fotinhas para vocês. Uma da neve soterrando o nome da universidade. Mas eu fui num jogo de hóquei. Eu ia muito em jogo de hóquei, porque tinha um professor que acabei fazendo amizade, e ele comprava o passe da temporada toda de hóquei, e às vezes ele não ia, porque era muito frio, era da noite, ele era mais velho. E daí ele e a esposa dele davam os tickets dele para mim e para o meu marido, e a gente aprendeu aí em jogo de hóquei só porque podia. Eu fui num jogo de basquete, eu acho que 2 vezes também que ele nos deu, mas jogo de basquete ele não perdia, porque não era tão tarde da noite. E nos jogos de hóquei feminino, que era mais barato o ingresso, porque não tinha muita gente assistindo, eu ia de tarde também, às vezes a gente mesmo pagava o ingresso. Mas a minha experiência, ela foi muito uma mistura de sentimentos. Porque se vocês olharem essa foto que está embaixo aqui, é a foto da universidade. Todos esses prédios que vocês estão enxergando são prédios da universidade. E aquele lago que está lá no fundo é que tinha na cidade. Essa cidade fica então, nos Estados Unidos, no norte do estado de Nova York, perto da região chamada de Finger Lakes, que é então, os lagos que parecem como dedos, porque são lagos que vêm do Grande Lago Ontário, e eles são lagos finos que saem e parecem dedos de uma mão, como se ela estivesse vindo em direção ao sul. Então, uma região muito bonita, muito arborizada. Dizem que começou o movimento hippie nos Estados Unidos, nessa cidade. Então, era uma cidade muito alternativa, com acampamentos hippie por toda a cidade, com muitas feiras ecológicas, muitas opções de restaurante vegano, muita opção de atividades alternativas ao ar aberto, muitas atividades culturais. Inclusive, o Jardim Botânico apresentava peças de Shakespeare ao ar livre. Então era muito legal, assim, no verão, a gente ter essa oportunidade de assistir. Mas essa é a parte legal. Essa é a parte divertida, mas eu não preciso estudar ou trabalhar fora para ter isso, né? Eu posso fazer uma viagem que eu, de preferência, vou no verão, porque daí eu posso aproveitar todo esse espaço com verdes, com água, com cachoeiras, tinha cachoeiras lindas. Eu botei só uma cachoeira aqui para vocês, mas eu acho que eles somaram lá, tinha umas 23, 24 cachoeiras na cidade, só na cidade. E essa que está aqui na foto era o meu caminho da parada de ônibus até o meu prédio todos os dias. Porque eu descia na parada de ônibus que era bem em frente a essa queda d'água aí, que foi transformada numa usina hidrelétrica. E caminhava, então, pela lateral dela até a parte de trás daquele prédio que eu mostrei para vocês na foto anterior. E isso é muito legal, era muito lindo. Fora nos dias que estava menos 20 graus, eu precisava ir para a universidade, menos 25 graus, eu precisava ir para a universidade. Nos dias que o ônibus parava de circular às 5 da tarde, se eu não tinha voltado ainda, eu tinha que voltar a pé. Era uma caminhada de uns 30, 40 minutos. As cidades nos Estados Unidos, em geral, são cidades pequenas, do tamanho dessa cidade, com alunos. Durante o ano letivo, tinha 20 mil habitantes. No verão fica menos, porque, enfim, é uma cidade pequena. Mas ela era uma cidade de médio porte, considerando os Estados Unidos, porque ela era uma cidade que tinha centro médico. Não tem em todas as cidades nos Estados Unidos centro médico. Ela era uma cidade que não tinha shopping. Tu tinha que ir para outra cidade para ir num shopping, por exemplo, se tu quiser fazer qualquer tipo de compras. Ela era uma cidade tradicional americana em que os supermercados ficam bem longe da cidade. E aí, para tu chegar nele, tu tem que pegar um ônibus que só vai de hora em hora. Então, tu tem que ir e garantir que tu vai fazer tuas compras em 1 hora e voltar no próximo ônibus para não perder nada das tuas compras, porque elas podem, né, dependendo da época do ano, degelar, mas também, se for no inverno, né, não vai fazer a menor diferença, porque tá frio do lado de fora.
ou ir fazer as compras a pé, ou de bicicleta, e é muito romântico isso, né? Se a gente pensa na Europa, e aquela ideia do sonho que eu tinha de ir para a Europa, estudar na Europa, e andar de bicicleta, e ter um apartamento pequeno. Ai, as pessoas falam, e cada vez mais a gente escuta, e se vocês não têm amigos que falam isso, acho muito difícil, porque vocês não devem estar prestando atenção, porque as pessoas falam, elas querem, elas têm esse sonho, vamos embora do Brasil, vou. E lá tudo parece lindo, tudo parece, ai, mas nos Estados Unidos é tudo tão barato, tu compra tudo, e daí se tu não quer, tu joga fora. E daí, de preferência, tu faz como eu, que fui com bolsa do governo brasileiro, e aí faltava dinheiro no final do mês. E aí, então, eu levava minhas marmitas de almoço todos os dias para a faculdade, então eu cozinhava sábado e domingo, fazia os meus potinhos, e levava todos os dias, então, para almoçar na universidade, porque tinha milhares de micro-ondas e todo mundo fazia isso. Se eu não cozinhava, eu tinha que levar um pão para comer. Até tinha um restaurante, mas era tudo caro. E os restaurantes fecham às 4 da tarde. Então, se eu não tivesse comprado nada até lá e eu ficasse até mais tarde na universidade, também tinha que me virar sem comida. E eu também não tinha carro, então eu tinha que andar de bicicleta, mesmo no alto inverno, ou de ônibus. E não é toda cidade que tem ônibus, não é toda cidade que tem essa possibilidade, apesar do inverno, porque o americano, pelo menos, costuma ter muito carro para tudo. Então, os supermercados são todos enormes e longe da cidade, do centro da cidade, eles são todos mais distantes. E aí também é o desafio da própria região, porque quando eu fui para a Califórnia, era tudo plano, fantástico para andar de bicicleta. Mas era tudo longe. Longe, 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 longe. Mesmo dentro da própria universidade, às vezes tu levava meia hora para ir de um lado até o outro. E aí muita gente andava de patinete, de skate, de bicicleta dentro da própria universidade para conseguir chegar do outro lado da universidade sem levar meia hora para ir de uma aula para outra. E se tu te atrasou, tu chegou atrasado na próxima aula. Então, o que claro, no leste americano, as universidades elas são um pouco menores em termos de distância dos prédios, porque eles são mais antigos, então eles tendem a ter uma característica menos megalomaníaca. Mas a universidade que eu estava, ela é no interior dos Estados Unidos. E até eu falei para vocês, lá em Nova York, mas ela ficava a 6 horas de distância de Nova York, a 500 e poucos quilômetros. Então eu fui 2 vezes para Nova York durante meu tempo lá. Não pensem que assim é tão fácil, até porque lembra que faltava dinheiro no final do mês. Então, não é uma coisa fácil. Ah, é legal, vamos fazer passeios. Eu acabava fazendo passeios muito na própria cidade. Eu passei mais quando eu fui visitar a Universidade da Califórnia, do que quando eu estava morando lá por 5 anos, na no leste americano, mas porque eu realmente não tinha. A questão financeira era diferente. Diferente, tu vai passear e tu vai morar lá. Claro que eu acabei fazendo passeios mais locais, eu consegui a verba da própria universidade para ir para congresso, então nas cidades dos congressos eu acabava tendo um pouco mais de tempo para passear, mas eu vou dizer para vocês assim, tem cidade que tu não tem vontade de passear, mas o congresso é naquela cidade, né? Daí tu faz o quê? Tem até um certo ponto em que tu consegue, assim, te divertir na cidade que tu vai, né? Eu fui num congresso em San Diego, foi lindo, maravilhoso, passear nas praias. Só que era inverno americano, teoricamente, né? Não é bem inverno, mas, tipo, é 15 graus em novembro em San Diego. Mas foi divertido, foi conhecer as praias lá também, que eu não conhecia da outra viagem que eu tinha feito. Mas eu fui para St. Louis em novembro, num congresso, e não tinha nada para fazer. St. Louis abaixo de neve, não tinha nada para fazer. Então, claro, tem opções assim de lugares que a gente também não aproveita tanto, mas a universidade pagou o congresso, então a gente foi no congresso. A gente, eu e os meus colegas. E eu acho que assim, muito dessa experiência, né? Eu estou falando aqui já meia hora só sobre isso, tem sido muito assim, porque
tem coisas muito legais, tem coisas muito divertidas. Como a Karine falou ali, né, da questão de gostar do inverno, eu sempre gostei do inverno, Karine, mas desde que eu fui morar nos Estados Unidos, eu não faço mais questão de viver no inverno na minha vida. Assim, me dá um outono e uma primavera em qualquer momento, né? Vocês vejam que essa foto que eu botei ali é do outono, eu amava o outono, eu fazia piqueniques na beira dessas cachoeiras que tinham, pegava a bicicleta, botava alguma coisa para comer, beber, ia passear pela cidade, e cada dia ia numa cachoeira diferente, porque tinha 23 cachoeiras na cidade, então, claro, aproveitava o próprio campus da universidade, eu acho que tinham 50 mini refúgios com jardins especiais, então também era outra coisa que eu explorava bastante. Cada cidade, cada lugar tem a sua, né, o seu espaço. A Universidade de Cornell, ela fica afastada, então ela tem um campus relativamente grande para o leste americano, mas tinha muitos colegas que não conseguiram aguentar a localização, isso é uma coisa importante, se pensa em se mudar, se pensar em estudar, em viver num lugar, dependendo por quanto tempo. Tem muita gente que não aguentou 5 anos numa cidade pequena, com 20 mil habitantes, longe de centros grandes. Não tinha. Vocês gostam de sair? Tinha festa, assim, sexta, sábado, talvez. Tinha, eu acho que 3 bares na cidade que as pessoas iam. Tu acabava encontrando sempre as mesmas pessoas, porque era só o pessoal da faculdade que estava ali. E só aqueles mesmos que queriam ir naqueles mesmos bares. Ou tu ia no outro bar e encontrava as outras pessoas, mas eram as mesmas pessoas, as mesmas caras. Tu tem uma limitação por estar numa cidade pequena. Então, tinha alguns colegas meus da universidade que tiraram um ano sabático do doutorado, porque eles não aguentaram. E eles foram morar em Nova York por um ano. E aí faziam uma pesquisa deles, meio que vai e volta, mas eles não aguentaram a cidade pequena. E muitas das cidades americanas, elas são pequenas, muitas das cidades europeias são pequenas. A nossa modalidade de cidade grande aqui do Brasil, em que a gente tem as cidades que tem shopping, tem supermercado, tem hospital, tem tudo que tu precisa dentro de uma mesma cidade. Isso não é a realidade em todas as cidades que a gente tem a oportunidade de estudar. Muitas universidades, elas acabam ficando afastadas desses grandes centros, porque é onde tiveram um lugar, espaço para elas crescerem. Então, claro, tudo isso conta. Por quê? Saúde mental. A gente tem que estar disponível e disposto a encarar um espaço assim. Então, claro que a minha experiência, ela foi uma experiência bem específica. Eu não estou dizendo que vai ser igual para todo mundo. Eu conheci muitas pessoas que gostaram de viver numa cidade pequena. Acho que a Franciele disse ali que gosta de cidade pequena, né? A Alexandra também comentou, né, que conhece um pouco dessa realidade de cidade pequena. Mas eu acho que é importante, assim, reconhecer que mesmo as nossas cidades pequenas, elas são perto de cidades grandes, tá? Vocês moram em São Leopoldo, meia hora, 40 minutos, pega o trem, vocês estão em Porto Alegre, né? 6 horas para eu chegar em Nova York, que era uma cidade grande. Tinha uma outra cidade grande que ficava ao norte, chamada Syracuse. Levava 1 hora e meia de carro, mas não dava para ir no inverno, porque nevava tanto na estrada que fechava a estrada. Aí, uma vez, a minha tia, eu tenho uma tia que mora nos Estados Unidos, resolvi visitar ela para o meu aniversário é em janeiro, não tinha aula, meu aniversário, eu super feliz. Pensei, vou visitar minha tia morava perto de Chicago, então é pegar o avião, né? Da cidade que eu morava, tinha um aeroporto muito pequeno, era muito caro pegar um avião dali, porque eu tinha que ir para uma outra cidade para depois poder ir para Chicago. Então, mas enfim, dei um jeito, fui visitar minha tia, não consegui voltar, porque fecharam todos os aeroportos. Porque estava nevando. Fiquei presa.
eu estava no aeroporto sozinha, minha tia já tinha ido embora, porque o aeroporto era a 1 hora da casa dela. E eu fiquei presa no aeroporto, porque isso acontece. Meu Deus, que desespero. Eu morava sozinha nessa época. Isso também é um outro aspecto interessante, mas antes de eu chegar lá, então quero trazer umas coisas um pouco mais formais assim para vocês. Para cada lugar que a gente vai, a gente tem que lidar com um monte de burocracia. E eu vou contar uma coisa para vocês. Conheci a imigração americana por dentro muito bem, porque eu fui parar, assim, sabe aquela coisa assim que vocês já fizeram, já foram pro exterior? Vocês estão um passaporte lá e o cara olha, não, tá bom, espera aí que eu vou chamar um oficial que vai te levar para uma outra salinha ali, sem janela, sem nada. Fica sentada aí por 1 hora, daqui a pouco alguém vem falar contigo. Sozinha, num país distante. Não é uma experiência legal. Na segunda, terceira vez, você já está acostumado, né? Já faz parte. Já não é mais tão angustiante assim, mas eu já estava acostumada cada vez que eu viajava, eu tinha que parar numa das casinhas, numa das salinhas, dos espaços, porque viajar com diferentes tipos de visto não é a coisa tão legal ali. A Karine falou que dá medo de ser deportada ou ficar presa. Sim, dá medo. Porque a primeira vez que eu fui, eu esqueci de levar um documento super importante, que era um documento assinado pela minha universidade, dizendo que eu ia estudar lá. Mas eu tava com tanto medo de perder aquele documento que eu guardei ele tão bem na minha casa, no Brasil. É porque ele era um documento importante. E naquela época não tinha aquela coisa assim, tira uma foto com o celular, né? E daí tu só mostra a foto? Não. Não tinha isso. Então, tem algumas coisas que, né, fazem a gente ter experiências diferentes do que o que a gente gostaria de ter. Mas é importante a gente conhecer os diferentes tipos de visto. Já tive visto, todos que estão aqui, eu acho que eu já tive. Eu já tive o B1, B2, J1, F1. O B1 e B2 é para turista, né? B2 é para turista que vai em eventos. O J1 é para quem vai fazer aula de inglês, algum tipo de intercâmbio cultural, estágio. F1 é para estudante. Aí o H1, o H1 eu não tive, que é o visto que meu marido teve. Ele trabalhou nos Estados Unidos, então, durante um tempo. Então, ele teve o visto de trabalho. Depois, se alguém tiver mais interesse, eu falo um pouco mais sobre como é conseguir visto de trabalho. Mas, mesmo esses vistos, assim, tanto nos Estados Unidos, e aí, sim, tem outros vistos aqui, Canadá, União Europeia, fui colocando alguns outros, cada país tem o seu visto. E a gente sabe, não, mas eu posso ir para a Europa sem visto. Sim, por 3 meses. Depois, tu é obrigado a ter algum tipo de visto se tu vai continuar lá. E mesmo se tu vai por 3 meses, se tu vai estudar ou se tu vai trabalhar, tu é obrigado a ter algum tipo de visto específico. Cada país tem a sua legislação, tem a sua regulamentação. E depois que tu fica um tempo lá, tu é obrigado a optar por, então, alguns vistos mais permanentes, né? Nos Estados Unidos, o Green Card. Na Europa, o Blue Card, na União Europeia, né? E aí, claro, Reino Unido, Austrália, Nova Zelândia, cada um tem o seu tipo de visto mais permanente. Mas é bem engraçado. A minha tia demorou muitos anos para conseguir. Ela mora lá, o marido dela foi transferido a trabalho faz uns 15 anos e ela ainda não tem um green card. Porque ela não conseguiu ser elegível para o green card. Ele já tem, e ele, na verdade, ele já é cidadão americano e ela tem um green card. Acho que é isso. E é difícil. Por quê? Porque tem muitas burocracias. Quando meu marido conseguiu o visto de trabalho, ele teve que pagar um advogado lá nos Estados Unidos para fazer toda a papelada dele. A chefia dele teve que mandar um monte de documentação para dizer de por que ele era essencial para trabalhar lá. E conseguir, então, entrar numa loteria para visto.
Diferente de alguns países como o Canadá, por exemplo, que está com as fronteiras abertas para profissionais, o visto de trabalho nos Estados Unidos, ele é por loteria, para não tentar priorizar uma ou outra pessoa, é um sorteio que é feito. No caso, meu marido ganhou, e aí ele entrou com visto de trabalho, ele trabalhou 2, 3 anos lá antes da gente voltar para o Brasil. Tô vendo aqui, né? A Maria Luísa falou do namorado que é norte-americano, também tem cidades muito pequenas, necessidade constante de ter carro. No final das contas, eu nunca tive carro lá. Nos meus últimos anos, quando meu marido tinha um emprego, a gente conseguiu entrar numa modalidade, de novo, cidade hippie, tá? Modalidade de carro por carro. Como é que era? Aluguel temporário de carro, que tinha, acho que uns 30 carros estacionados na cidade, tu tinha um cartão para entrar naquele carro, e aí tu chegava no carro, passava o teu cartão na porta, a porta se abria, a chave do carro estava dentro do carro, e tu podia usar o carro e tu pagava um aluguel mensal para poder usar os carros na cidade. Então, pelo menos fazer o supermercado no frio do inverno era tolerável. E daí, pela primeira vez em 4 anos, a gente foi no cinema também. Porque era numa outra cidade longe, não tinha ônibus, né? Outras coisas que a gente passa. A Daiane colocou também na Bélgica que tem que fazer o ID na prefeitura para ter visto, né? Senão perde o visto. E a carta da universidade imprescindível. Sim, a carta da universidade imprescindível para fazer todas as coisas possíveis e imagináveis. E a carta da universidade também, tu tem que carregar ela por muito tempo. Mas a gente acabou fazendo uma identidade também local para não andar com o passaporte, porque isso é uma obrigação que tu não tem que andar sempre com o teu passaporte. Na minha cidade, valia usar a identidade que é o cartão da universidade, então eu podia andar só com ele. Mas viajando de carro, de avião, saindo para outra cidade, acabava valendo a pena ter também a identificação local, que isso é algo, então, que traz um pouco mais de segurança também para a circulação local. Mas uma vez eu aluguei um carro e a minha identidade brasileira, minha carteira de motorista brasileira é válida nos Estados Unidos, é válida em alguns países da Europa, não é válida em todos os países, tá? Mas o policial não sabia disso, que me parou, porque ele estava fazendo uma blitz, parando todo mundo. E aí ele me deu uma multa e me mandou ir lá na delegacia pagar, né? E claro, eu recorri à multa, minha identidade era válida, né? Não tive que pagar nada disso, mas é um estresse, é uma dificuldade da gente lidar com isso. Daí meu marido, para evitar isso, meu marido fez uma carteira de motorista americana. Ele fez todas as provas, ele pagou todas as taxas, tudo como se fosse, então, no modelo americano. Tinha que fazer aula de direção, porque ele é estrangeiro, não podia só validar a carteira. Então, ele tinha as aulas práticas, as aulas teóricas, tinha as provas práticas, a prova teórica, tudo feito. Ele conseguiu. Então, a gente resolveu que um de nós só ia pagar para tudo isso, porque era muito caro para os dois fazer. Mas era uma experiência legal. Fala, Mayeli. Eu queria saber como é a questão do idioma, porque, obviamente, tu precisa ter um inglês fluente, mas e para ter aulas, assim, é difícil compreender os termos e essas coisas? Então, excelente pergunta. Sou um pouco suspeita. Meu inglês sempre foi bom. Meu marido tem um pouco mais de dificuldade do que eu para se adaptar lá. Até, inclusive, no início ele não falava no telefone, porque falar no telefone é um pouco mais difícil do que falar pessoalmente, tá? Porque pessoalmente tu ainda vê a expressão da pessoa e a pessoa olha aquela coisa da aula online. Tô super feliz que vocês estão com a câmera aberta, porque eu consigo ver vocês e saber que vocês estão entendendo o que eu tô falando. Mas se é pelo telefone, não necessariamente a outra pessoa vai perceber que tu não tá entendendo o que ele tá falando. E qual parte da fala que não ficou clara? Então ele ficou um tempão sem falar no telefone, depois que ele se mudou para lá. E para mim não foi tão problemático, que me facilitou bastante nas aulas também. Entender super tranquilo. Eu tinha um pouco mais de dificuldade no primeiro ano para falar.
para me expressar. Eu não tinha problema nenhum com os meus colegas em locais mais informais, porque daí eu também podia usar outras palavras, outras expressões, tinha um pouco mais de flexibilidade de expressão. Na sala de aula, tem uma formalidade um pouco maior. Então, eu acabava ficando menos me envolvendo nas atividades, às vezes falava um pouco menos. Mas em disciplinas de seminário, por exemplo, que costuma ser com menos alunos em sala de aula, eu achava tranquilo participar, não tive problema. Mas eu tive alguns colegas estrangeiros durante esse período, especialmente da Turquia, da Índia e de Israel, que é e da China, desculpa, da Turquia, isso. São os países que têm maior imigração para estudo nos Estados Unidos, e eles têm um sotaque muito forte. E isso dificulta muito mais do que tu ser trancado para falar, tu ter um sotaque puxado. Então, eu percebia muito que os meus colegas americanos e os meus professores tinham muita dificuldade de entender quando alguém tinha um sotaque muito forte. Mas o que não é de falar nada dos próprios americanos, porque um americano do sul, um sotaque de um americano do sul é um horror de entender. Não dá para entender um americano do sul falando. Eu tinha um amigo que é da Carolina do Norte, e ele e a mulher dele, graças a Deus, não tinham sotaque forte, mas os pais deles vieram visitar uma vez, e eu nunca me esqueço que o pai dele ficou falando comigo meia hora e eu não entendi uma palavra do que ele falou. E ele era uma pessoa muito expressiva, então ele falava muito, e ele mesmo ia respondendo o que ele ia falando, então ele ficou meia hora num diálogo só com ele mesmo, só que ele achava que ele estava conversando comigo, e eu não entendi nada do que ele falou, porque ele tinha um sotaque muito puxado do sul. Então, eles têm sotaques muito fortes também. E aí, cada lugar, tu vai te acostumando, tem um sotaque diferente. Claro que aí ajuda, né? Dependendo do sotaque. Eu tinha um professor alemão, super querido, a gente, quando foi a Copa do Mundo lá do 5-0, como é que é? 5-0, não, quanto que foi? 7-0. 7-1. No 7-1, ele ficou constrangido quando eu fui dar parabéns para a Alemanha, então, pelo jogo, né? Então, a gente se encontrava no corredor, ele é um professor mais jovem, ele tinha, enfim, deve ter a idade que eu tenho, hoje. E ele era super simpático, a gente conversava, ele foi da minha banca depois, e a gente trocava um monte de figurinhas sobre algumas questões de trabalho, enfim, e a gente acabava também falando bastante sobre futebol, porque foi a Copa do Mundo quando eu estava lá. E ele dizia que ele, no início, ele achava que eu tinha muito menos sotaque do que ele, porque o sotaque dele era muito mais forte que o meu. E algumas pessoas tinham dificuldade de entender ele, então ele tinha algumas dificuldades de se comunicar. Isso acontece mais, eu vejo, de forma cultural, porque alguns países têm mais dificuldade de aceitar imigrantes. Imigrantes não necessariamente para se mudar e ir morar num outro lugar, mas para estar ali. E não deveria ser surpresa para ninguém que os Estados Unidos é muito preconceituoso. O americano é muito preconceituoso, embora eles tenham uma diversidade muito grande na própria academia, com um grupo muito heterogêneo de profissionais trabalhando com pesquisa, porque o foco deles sempre é pegar o melhor profissional e não o americano, necessariamente. Então, a academia americana tem muitos estrangeiros, mas eles são muito preconceituosos com os alunos. Então, eu tinha muita pena dos meus colegas indianos, porque eles têm uma feição que deixa mais claro que eles são estrangeiros do que eu. E mesmo que eles fossem segunda geração que nasceu dentro dos Estados Unidos, havia um preconceito muito maior de que os professores achavam que não iam entender o que eles estavam falando. E de que os colegas não queriam fazer trabalho com eles porque não iam conseguir se comunicar. Do que tinha comigo, que passo por uma americana se eu não abrir a boca.
né? Então, claro, o meu sotaque ficava óbvio, ficava explícito depois que eu conversava, eu falava, mas eu não tinha muita dificuldade de me comunicar. E eu vejo que os meus colegas indianos, eles às vezes tinham um vocabulário muito melhor que o meu, mas o sotaque deles dificultava muito mais a relação deles com professores e colegas. E esse é um preconceito que a gente tem que estar disposto a experimentar, porque a gente vai experimentar preconceito, inclusive em outros países. A gente sabe que alguns países europeus também estão com um preconceito muito grande para a imigração agora. Eles tiveram uma imigração muito forte de estrangeiros durante alguns conflitos que tiveram no Oriente Médio. Então, eles estão passando por momentos em que os políticos aceitaram uma entrada de estrangeiros, mas os habitantes não estão muito felizes com isso. Então, Alemanha, Reino Unido, Inglaterra especialmente, né? E alguns outros países ali daquela região, eles têm uma dificuldade maior de lidar com estrangeiros. E aí, assim como nos Estados Unidos, se vê uma dificuldade de interação. Então, eu sentia bastante isso. Depois que os meus professores e colegas sabiam que eu era brasileira, tinha, então, um preconceito que a gente lida todos os dias com o fato de estarmos lá naquele espaço. Fala, Alexandra. Prof, tô amando te ouvir, tenho certeza que todo mundo também, mas eu tô muito curiosa em relação a psico também. Queria saber, até por causa do horário, pra gente não perder muito. Eu nem vi que já estava avançado no horário, que ótimo. Tá, vamos falar um pouquinho mais. Então, estudo versus trabalho. E aqui eu queria falar um pouco sobre a psico mesmo, por quê? Uma coisa super importante é que o nosso modelo de estudo brasileiro ele é um modelo europeu, tá? Em que a gente tem uma graduação que nos treina para uma profissão. No modelo americano, o que se aprende no ensino médio é artes, esportes, aquelas coisas que a gente vê em filmes de TV, e o que eles aprendem na graduação é química orgânica, física, mecânica, biologia celular, tudo aquilo que a gente vê no ensino médio, eles aprendem na graduação deles. Tá? Então, meus alunos vinham me mostrar os livros de química orgânica deles surtados, porque não conseguiam estudar lá. Eu orientei vários alunos de graduação. E eu olhava para aquilo e pensava, eu via isso no ensino médio, eu não quero nem ver perto de mim, porque eu odiava química. Então, tipo, não. Mas aquilo era o que eles estudavam. Então, o que acontece? A formação deles é muito geral, muito genérica na graduação. Mesmo que tu tenha um título de bacharelado em alguma área específica, então, meus alunos que eu orientava, que eram de psicologia, alunos que faziam bacharelado em psicologia, eles tinham que fazer 2 disciplinas de psicologia por ano durante os 4 anos que eles estavam lá. O resto era física, química, biologia. Aí eles podiam escolher se eles queriam fazer vinhos, como é que é? Teste de vinhos, subir em árvore, dança rítmica, luta do não sei o quê. Também contava para os créditos deles dentro das eletivas possíveis. Surf, tinha gente fazendo surf também, que era uma disciplina de verão. Então, a formação do bacharelado em psicologia é muito fraca, não permite que ninguém trabalhe como psicólogo. Tá? O estudo é muito bom na pós-graduação. E é na pós-graduação que tu consegue o teu título de psicólogo clínico, psicólogo educacional, psicólogo pesquisador, psicólogo organizacional, psicólogo que quer que área que tu vá. E isso vale para muitos cursos. E a gente talvez conhece mais de estar falando numa área, por exemplo, dentro da nutrição. É uma pós-graduação. Tu não aprende nada suficiente na graduação para trabalhar com nutrição. Fisioterapia é uma pós-graduação. A gente conhece mais, por exemplo, o trabalho do médico e do advogado, que talvez a gente tenha visto mais em filmes. Então, nos Estados Unidos, a gente tem essa limitação muito grande, que tu te forma e tu não pode atuar como psicólogo. E aí, o que tu faz para ser psicólogo clínico? 5 anos.
de doutorado. E tu sai como não PhD, mas PsyD, Doctor in Psychology. Assim como quem quer fazer veterinária tem que estudar 5 anos de veterinária e sai como VD, Veterinary Doctor. Quem quer fazer medicina tem que fazer 5 anos de medicina, Medical Doctor. Quem quer fazer psicologia educacional não são 5 anos, porque tu não faz a mesma formação em psicologia clínica, tu faz 2 ou 3 anos de mestrado em psicologia educacional. Se tu quer trabalhar, isso vale se tu quer trabalhar como professor de educação infantil, tem que fazer 2 anos de mestrado, não importa qual é a graduação que tu fez. Se tu quer trabalhar como nutricionista, tu tem que fazer 2 anos de mestrado. Psicólogo clínico são 5 anos e é nível de doutorado. Então, cada tipo de profissão tem a sua formação específica. Na Europa, isso é um pouco diferente. Na Austrália, Nova Zelândia, isso é um pouco diferente. Eles têm uma formação muito mais parecida com a nossa, em que a graduação ela é um bacharelado que tu sai com um treinamento adequado para atuação. Mas, de qualquer forma, tendo estudado no Brasil, tu tem que validar esse diploma, tá? E tanto para poder trabalhar como para poder estudar. Então, se eu quero fazer um doutorado no exterior, o que eu tive que fazer? Eu tive que passar, então, o meu diploma, as minhas disciplinas da graduação, a ementa das minhas disciplinas da graduação, tudo traduzido, passar para a universidade lá, aceitar a minha formação como bacharel em psicologia, para eu poder, então, fazer o curso de doutorado. Para fazer um trabalho de psicólogo em outro país, além de fazer a validação do teu diploma, tu tem que fazer, então, um processo muito maior de revalidação, que é um processo semelhante ao que se faz caso, por exemplo, vocês resolvam estudar graduação no exterior e voltar para o Brasil. Para a graduação é um processo muito rígido, em que muitas vezes o que acontece? Tu tem que fazer disciplinas extras, que não foram feitas aqui. Tu tem que fazer uma formação extra, isso é normal. Por exemplo, se tu quer atuar como psicólogo clínico, tu vai ter que fazer os 5 anos de doutorado. Se tu quer atuar como médico, tu tem que fazer provavelmente a graduação inteira toda nova de novo, porque eu conheço algumas pessoas que acabaram se mudando para lá e tiveram que fazer a graduação inteira. É mais ou menos equivalente ao Revalida. Tá? Eu tenho uma amiga que fez nutrição nos Estados Unidos, porque os pais dela foram transferidos a trabalho. E ela fez bacharel em nutrição e ela voltou para cá e não pôde usar nada do diploma dela. Ela tinha que praticamente fazer 3 anos de curso de nutrição de novo para poder validar o diploma americano dela, porque ela tinha feito de novo. É 2 disciplinas por ano dentro do teu próprio curso. Quantas disciplinas de psicologia vocês fazem por ano? Não dá para contar, né? Umas 12, 14, 16, depende. Não dá pra... Exatamente. A gente tem informação muito mais intensa, mas ainda assim a gente não consegue validar como pelo o curso de psicologia clínica, por exemplo, que é o curso de doutorado. Seria muito legal, né? Porque o que a gente aprende aqui é mais do que o que eles aprendem lá. A gente faz 2 anos e meio de estágio, eles não sabem o que é estágio na graduação. O que eles fazem de estágio, às vezes no verão, uma coisa qualquer. E durante o ano, muitos buscam trabalho e acaba sendo assim, servindo cafezinho, ajudando na biblioteca, porque as cidades são pequenas, eles não têm a oportunidade de trabalhar dentro da área deles. Então, tudo isso acaba limitando bastante. E aí, o retorno para o Brasil tem a mesma questão da ida para o Brasil, para a ida para o exterior. Então, aqui eu tenho que validar também, tive que validar o meu diploma de doutorado. Em geral, o processo era bem ruim, levava 3 a 4 anos, e às vezes podiam rejeitar. Agora, graças a Deus, nos últimos anos, eles mudaram o sistema. Tem uma plataforma, a Carolina Bori, que eu botei aqui em cima para vocês, um pequenininho, mas a plataforma Carolina Bori, ela está bem atualizada para validação de qualquer tipo de diploma adquirido no exterior. O problema é que para tu validar o teu certificado no exterior é um processo muito mais difícil. Então, um amigo meu que foi para o Canadá, ele é médico, não conseguiu, ele fez toda a graduação de novo lá. Valia mais a pena, era mais fácil fazer a graduação toda do que tentar validar o diploma dele, que ele não ia conseguir. E isso vale em diversos países também, cada país tem a sua regulamentação, tá?
Cada país tem a sua forma de fazer isso. E eu vou dizer para vocês, a gente não sabe como fazer para cada país, cada lugar. A gente tem que ir atrás. Tá? A gente tem que perguntar para quem já foi, perguntar para quem já está pensando em ir. Eu lembro que quando eu estava pensando em ir, eu me reuni várias vezes com um amigo meu que queria ir para o exterior também. Ele queria ir para a Alemanha, ele acabou indo. Ele e a esposa dele foram para a Alemanha e eu e meu marido fomos para os Estados Unidos, mas a gente queria todo mundo ir para a Alemanha junto, né? Ia ser super legal, eles são meus padrinhos de casamento, então a gente tinha feito altos planos para estar juntos, mas não rolou. Até porque, aí eu até não falei para vocês, eu não fui para a Europa fazer meu doutorado, porque a área que eu queria estudar era muito mais forte nos Estados Unidos do que na Europa. Porque eu queria estudar tomada de decisão, que é super forte na Europa, fora da psicologia. E quando a gente vai buscar uma formação no exterior e a gente quer voltar para o Brasil, é importante que a gente continue dentro da nossa área. Então, se eu sou psicóloga, eu quero continuar estudando psicologia fora e ganhar um diploma em psicologia, porque isso vai me facilitar muito para eu poder voltar para o meu país. Claro, e se eu tenho minha bolsa do meu país, eu tenho que, obrigatoriamente, voltar para o meu país pela mesma quantidade de anos que eu ganhei bolsa. Então, eu ganhei bolsa por 3 anos, e eu tive que voltar, então, por 3 anos, morar no Brasil e trabalhar no Brasil em qualquer coisa. Podia ter ficado fazendo nada no Brasil só porque eu ganhei bolsa por 3 anos. Tem muita discussão de gente que diz que o Brasil tem poucas oportunidades e acabou, então, não conseguindo emprego no Brasil, quis sair do Brasil durante esse período, que é obrigatório estar de volta, e aí a Receita Federal, então, cobra todo o dinheiro de volta dos anos que tu ganhou bolsa, e tu não pode voltar, e se tu não paga, tu depois, ao tentar entrar no Brasil em qualquer outro momento, vai ser preso, porque tu tá, então, fazendo uma fraude contra o teu país, né? A Receita Federal, então, tem a lista negra dela. Claro que algumas pessoas conseguem um emprego em umas megas universidades que pagam de volta para o teu país de origem o valor. Então, isso, conheço pessoas que passaram por isso, conheço pessoas que foram processadas e que declararam que não tinham condições de pagar e não podem voltar para o Brasil. Mesmo que não tenham condições de pagar, eles ganharam aquele dinheiro, tem toda uma questão, então acaba sendo quase criminal a situação. E aí, nesse sentido, assim, eu acho que vale a pena a gente estar ligado que todos esses processos, eles vão custar caro. Tanto os processos da gente ir estudar fora, como o processo da gente estudar aqui. E pensa, mas na Europa, em alguns países, a universidade é gratuita, né? Ela é do governo. Ao contrário, nos Estados Unidos, o ensino fundamental e o ensino médio são dados pelo governo de forma gratuita e as universidades são todas privadas. Na Europa, a escola é paga e a universidade, então, é pública. Mais ou menos. Tu tem o custo de vida, tu tem o custo da passagem, tu tem o custo... Tu não vai poder trabalhar quando tu estiver lá para pagar as tuas dívidas, porque ninguém vai te contratar sem tu ter o visto adequado. Tu não vai conseguir o visto adequado porque tu tá lá para estudar. Então, tu tem que garantir que tu tem os fundos adequados para estudar nesse país. E tudo acaba girando em torno de dinheiro. Muito mais fácil se tu tem uma bolsa do governo brasileiro. Eu fui sem bolsa do governo brasileiro, eu fui com bolsa do Instituto Nacional do Câncer americano. E depois, na verdade, a minha primeira bolsa foi do National Institutes of Health, e depois eu ganhei uma bolsa do National Cancer Institute, e depois eu ganhei uma bolsa, então, da CAPES, por 3 anos. E para mim isso facilitava, porque enquanto eu tenho bolsa americana, eu tinha que fazer, então, algumas atividades que foram bem legais, eu tinha que dar aula, eu tinha que trabalhar com pesquisas específicas da minha orientadora, mas eu tinha menos horas, então, para me dedicar, porque é considerado um trabalho, então eu fazia 20 horas, por exemplo, de bolsista, então, ou de aulas ou de pesquisa, né? E daí eu não podia dedicar para minha própria pesquisa de doutorado. Eu acho isso legal. Essa é uma modalidade que eu acho muito melhor nos Estados Unidos do que na Europa. Na Europa, assim como no Brasil, tu entra e acaba fazendo só a tua própria formação dentro da pesquisa que tu tem interesse, e nos Estados Unidos é uma formação muito mais ampla,
em que a gente tem a oportunidade de ter um treinamento dentro da área que a gente quer estudar. Então, tu acaba se formando muito mais como um pesquisador de forma mais global e não só uma pessoa que sabe fazer aquela uma pesquisa que está na tua frente. Então, claro, hoje eu consigo fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, porque eu já fazia 1000 coisas ao mesmo tempo quando estava lá, orientando 20 alunos de graduação, fazendo 5, 6 projetos ao mesmo tempo. Mas também isso também custa caro, isso também é difícil. Isso também torna o nosso tempo mais escasso. Queria comentar também sobre a questão de ir para o exterior durante a graduação ou durante a pós-graduação. É tudo uma questão de oportunidade. Na graduação é legal tu ter experiência de Ciências Sem Fronteiras, é legal tu ter experiência de fazer um semestre fora, um estágio. A desvantagem disso é pessoal. É se tu vai usar isso para passear. Que foi o que aconteceu com muita gente no Ciências Sem Fronteiras. Tá? Tinha muitos brasileiros na mesma cidade que eu estava fazendo Ciências Sem Fronteiras e eles eram conhecidos como turistas que passaram na universidade só para passar, porque eles não estudavam. Então tinha um preconceito muito grande contra brasileiros, porque eles eram conhecidos por aproveitadores. E eu sei que vários outros países também tiveram esse problema com Ciências Sem Fronteiras, que tem a ver com a questão individual de cada pessoa que vai. Mas eu conheço muitas pessoas que aproveitaram a Ciências Sem Fronteiras, que curtiram, que estudaram na graduação, que fizeram as disciplinas e voltaram com uma excelente experiência que mudou toda a carreira deles, toda a forma como eles encararam a formação profissional deles. Então, é tudo uma questão pessoal e de ter a oportunidade, porque essas oportunidades são muito raras se não tem uma bolsa ou um convênio da própria universidade. Diferente da pós-graduação, que tu mesmo pode buscar a tua oferta de vaga. Mas facilita muito mais tu ser aceito num outro país em que as pessoas não te conhecem, que elas vão estar apostando em ti, se tu tem, então, uma bolsa do governo brasileiro. E ainda assim, tu tem que passar no processo seletivo deles, que tu tem que, em geral, fazer uma prova de conhecimentos gerais, uma prova na língua daquele país. E que vai em linha com o que a Maria Luísa perguntou, né, sobre a qualificação. Tu tem que fazer o TOEFL para estudar nos Estados Unidos, eles não aceitam nenhuma outra prova, tá? O IELTS para estudar no Reino Unido, eles não aceitam outra prova. Para estudar na Alemanha, eles te dão um curso em geral de alemão, porque o DAD ele tem um incentivo muito grande para levar novas pessoas para estudar em outros países, para desenvolver mais a língua alemã. Então, o DAD, que é uma instituição alemã, eles pagam curso de alemão. Depende, daí tem uma variação de tempo, pode ser 3 meses e 6 meses, se eu bem me lembro. Que foi o caso do meu amigo que foi estudar na Alemanha. E os Estados Unidos, eles teve uma época que eles ajudavam com o curso de inglês antes de tu começar as aulas. Acho que agora eles não estão mais fazendo isso, porque tem uma demanda muito grande de indivíduos que querem estudar lá. Especialmente uma demanda pagante da China e da Índia, com muito dinheiro. E aí é muito fácil para eles aceitar essas pessoas que pagam para eles poder dar bolsa para os alunos americanos, né? Não pagantes. Fala, Mayele. Mais uma perguntinha, assim, a título de curiosidade, assim. Como a psicologia é percebida nos Estados Unidos, que é onde tu tem mais experiência, em comparação com o Brasil, assim? A profissão, como profissão. A saúde nos Estados Unidos, ela é algo muito precário comparado com a saúde aqui. Aí parece ser algo contraditório isso que eu tô falando, mas em termos de desenvolvimento científico, não existe melhor. É sensacional, é fantástico, é top, é ponta. Em termos de disponibilidade para as pessoas no dia a dia, ela é horrível. Então, não sei se vocês acompanharam os últimos debates dos últimos vários presidências que passaram para tentar melhorar, então, a qualidade da saúde americana. Porque o que acontece? Ele é muito caro.
A primeira coisa que eu aprendi quando eu cheguei lá, eu tinha um colega que era paramédico, ele me disse, não deixa nunca nenhuma ambulância te levar para o hospital. Porque metade da tua bolsa que tu ganha hoje de doutorado, tu vai usar para pagar só a carona que a ambulância te deu até o hospital. Porque a ambulância não faz nada, o paramédico não faz nada. A não ser que tu esteja morrendo, eles não vão fazer nada. E vai custar uns $600 para eles te levar, ou mais. Eu ganhava mais que isso. Mas, enfim. Aí tinha toda a questão da entrada no hospital, que também custava. Se tu não precisar ir para o hospital, tu não vai. Se tu não precisar ir no médico, tu não vai. Se tu puder, tu tá com a perna quebrada, tu tá caído, tu tá se arrastando, tu pede para um táxi te levar, porque é mais barato do que uma ambulância. Tu faz qualquer coisa. A saúde é muito cara e muito raro. Então, na cidade que eu tava, não tinha hospital. Não tinha. E tinha só médico de família, que é o normal, tem em cidade pequena. Médico de família, aqueles médicos generalista total, assim. E tu só podia ir, então, para um lugar maior se aquele médico te indicava, então, um outro profissional. A universidade, ela tinha, então, um espaço, tá, para a saúde. O que acontecia? As pessoas tinham vergonha de ir no psicólogo. O mesmo preconceito que tem aqui. Se tu vai no psicólogo, tu é louca. Eu não sou louca, eu não preciso ir no psicólogo. E o número de suicídios que tem na graduação é tão maior do que aqui, e aqui tá aumentando, infelizmente, que eles chegam a quase implorar para os alunos ir procurar um psicólogo. Mas os pais não querem que os alunos vão procurar. Imagina se minha mãe fica sabendo que eu fui no psicólogo, vai me achar que eu sou louca. Então, o psicólogo clínico, ele acaba tendo muito pouco espaço. Psicólogo educacional tem mais espaço, tá? É uma formação de 2 anos de mestrado. Eu não lembro se é 2 ou 3, eu acho que é 2 mais 1 ano de estágio. E então acaba tendo mais espaço de atuação dentro das escolas. Mas, de novo, né? Vocês lembram como é que era o psicólogo da escola de vocês? Vocês fizeram estágio na psicologia escolar? Dependendo da escola, também tem um preconceito. Imagina, eu não vou para o SOI, né? O Serviço de Orientação Educacional. Tem aquela psicóloga lá, mas sei lá, entendeu? Coisa mais esquisita. Quem vai para o SOI é quem está brigando, é quem é o aluno problema. Então, tem um preconceito muito parecido com o que tem aqui. Mas tem menos dessa tradição, por exemplo, que a gente tem aqui no Rio Grande do Sul, que é uma tradição muito argentina, muito latina também, assim, Espanha também tem muito essa característica, que é, assim, da análise. Eu vou no psicólogo para me conhecer mais, para resolver meus problemas existenciais. Isso não existe lá. Tá? Tu vai no psicólogo porque tu tá deprimido, porque tu tá querendo te matar, porque tu tá com um problema familiar grave, seríssimo, que é o mesmo motivo pelo qual tu vai no dentista, só se tu quebrou o dente, né? Se tu não quebrou o dente, tu não vai no dentista. Se tu não... E se tu não quebrou a perna, tu não vai no médico. Então, eles não têm essa cultura de check-ups regulares, eles não têm essa cultura de prevenção, que é uma cultura de busca por psicólogo, é uma cultura de prevenção, tá? Tem lugares para se estudar muito legais, a Fran falou aqui sobre psicanálise nos Estados Unidos. Tem lugares para se estudar, só que a atuação, tu vai ter muito mais espaço aqui. Onde é que o psicólogo vai ter uma boa atuação nos Estados Unidos? É dentro do hospital. Porque daí ele vai ser chamado, então, para dar consultoria, para dar ajuda, para ir auxiliar aqui ou ali. Então, o psicólogo, mas ele só vai se ele for chamado. Aí ele não vai por livre e espontânea vontade. Então, eu trabalhava com... Em algumas pesquisas, a gente trabalhou com o pessoal da universidade, da Faculdade de Medicina da Universidade de Cornell, e era muito raro, assim, eles trabalhavam com bipolares, trabalhavam com borderline, trabalhavam, assim, com casos, né, autistas, mas não com pessoas. Ai, tô com dúvida, será que eu faço isso? Será que eu faço aquilo na graduação? Não sei se eu vou fazer pós-graduação, não.
Então, abrir uma clínica nos Estados Unidos é quase a falência certa, assim. É que vai ser muito difícil, porque tu não vai ter... Sabe o que tu vai fazer se tu quiser abrir uma clínica? Tu vai para um bairro de brasileiros, ou um bairro de mexicanos, porto-riquenhos, que tenham uma tradição mais de se autoconhecer, de buscar, assim, até de se preocupar com a família. Porque essa é uma tradição latina, de se preocupar com a família, de morar perto da família, de estar junto com a família, de botar a família em primeiro lugar e cuidar da família. Isso é uma tradição latina. O americano, tu saiu de casa, fez 18 anos, pé na bunda, teu quarto virou um escritório ou uma sala de jogos da família. Tá? Deixou de ter teu quarto na casa dos teus pais. Né? Essa tradição não existe muito, assim, de tu ir voltando para casa. Agora, com os millennials, teve essa questão de volta para casa, mas os quartos todos foram refeitos, e aí os adolescentes ou jovens tinham que reformar um porão ou algum outro lugar para ser o espaço que eles moravam dentro da casa dos pais deles. Preconceito de problema de saúde mental, que a Luísa falou, a Maria Luísa falou, continua sendo tabu, né? Mas não. O mesmo problema que aqui. Os psiquiatras acham que não precisa fazer terapia e vão fazer só dar medicação e vai para casa. Isso é bem mais comum lá, tu pegar a medicação, tomar a medicação e deu. Mas ainda assim, né? Eles têm esse preconceito de medicação psiquiátrica. É muito caro comprar medicação lá. Para vocês terem uma ideia, a pílula anticoncepcional é um medicamento controlado por receita. E o teu ginecologista, que tu vai ter que ir o tempo todo buscar a tua pílula, só pode te dar 2 meses avançado. Então, a cada 2 meses, tu vai ter que voltar no teu ginecologista, que é algo difícil, que não tem em toda a cidade. Daí, tu vai ter que ser o teu médico de família que vai te prescrever isso. E aí, ele não vai acompanhar os teus sintomas, o teu desenvolvimento, a tua adequação para aquele uso daquela pílula específica. E aí, o que acontece? As mulheres acabam não usando. E fora o custo, né, para eu te pagar esse profissional Muito todas as caro. vezes que tu tem que ir até ele, né? Muito caro, não só o custo do profissional, como o custo da pílula é muito mais caro. Eu levava daqui. Só para vocês terem uma ideia, eu levava 12 meses de pílula daqui. Aí eu fazia meus pais ir me visitar, ou minha tia ia para lá, ela levava pílula daqui. Porque não é uma coisa fácil. Tá? E assim, falando em não ser fácil, né? A última coisa, talvez, que eu queria falar, já que a gente está na psicologia, é que esse negócio de estar sozinho também é um problema. E não só para quem vem de fora, tá? Mas para quem mora lá também. Eu tive muitas amigas que ficavam sozinhas e aí moram em cidades pequenas e aí não tem oportunidade de fazer muitas amizades. As amizades são daquele período. E aí, se a pessoa se formou antes de ti e foi embora, tu ficou sozinha. E aí, se tu se forma antes, tu vai para outro lugar, tu não tem uma vinculação com outras pessoas. Então, o isolamento e a solidão do aluno é muito importante e é um dos principais problemas de saúde que eles têm enfrentado nos Estados Unidos. E é uma das maiores preocupações para o governo brasileiro da Bolsa. Antigamente, eles faziam a gente ir para Brasília para nos avaliar emocionalmente, para saber se a gente tinha condições emocionais de terminar a pós-graduação fora. Isso era mais importante do que garantir que a gente tinha um bom projeto para fazer pós-graduação. Porque muitos alunos não terminavam por problema de saúde mental, por não aguentar a distância. Tá? O que funcionou para mim? Eu fui 1 ano sozinha, e daí, quando terminou esse 1 ano, eu disse pro meu namorado, ou tu vem, ou eu volto. Porque eu não quero ficar mais 4 anos sozinha. Foi ruim ficar sozinha. Eu tinha amigos, eu fiz novos amigos, a gente jantava fora, a gente se encontrava final de semana. Eu tinha um amigo que era meu vizinho, então ele tinha carro, e aí se eles iam em algum lugar, às vezes eu me enfiava para ir junto, porque eu não queria ficar em casa sozinha. Mas é um custo emocional. E aí, o meu namorado foi. Então, a gente casou para ele ganhar o visto e ele foi. E para nós, isso fez toda a diferença na nossa vida. Mas eu tenho amigos que foram para Portugal, que voltaram e 1 mês depois estavam divorciados. E disseram que estava tudo lindo, maravilhoso. Moraram 4 anos em Portugal juntos e voltaram e se divorciaram. E eu tive amigos que foram para a Alemanha, esses meus padrinhos de casamento.
que 2 anos depois eles estavam grávidos e divorciados. Então, é difícil, né? Tenho uma prima que morou 3 anos no Reino Unido, voltou, teve 2 filhos, agora está morando nos Estados Unidos, e ela e o marido estão super bem. Então, cada pessoa tem a sua experiência de vida, tá? E os meus amigos que foram casados, mesmo americanos que se mudaram com um parceiro, eram muito mais felizes, terminaram o curso muito mais felizes e conseguiram ter um maior sucesso profissional depois de se formar. E foi muito mais tranquilo para eles esse período do que os meus amigos que eram solteiros. Então, claro, tem muita diversidade aqui sobre o que acontece sobre esses períodos na nossa vida, né? Não tem uma resposta certa, né? Não tem. É diferente em todos os lugares. Não tem uma resposta certa sobre deveria ir, não deveria ir para trabalhar, deveria ir para estudar. Cada pessoa tem que conseguir e montar a sua própria experiência, achar o seu próprio tempo adequado para isso, se é na graduação, se é um mestrado, se é um doutorado, se é um trabalho, se é uma viagem de passeio, se é um estágio, o que vai ser feito, o que não vai ser feito, vai depender das vontades individuais de cada um. Cada um tem que construir a sua própria história, porque não existe uma fórmula do que dá certo e o que não dá certo. Existem experiências diferentes, existem oportunidades diferentes, existe cada país também com a sua própria história. Conheço alguns colegas que foram morar na Austrália e amam morar na Austrália e abandonaram a sua profissão. Aliás, tem um grupo, se vocês quiserem ir para o Reino Unido, em Londres, tem um grupo de psicólogos garçons, porque eles não conseguem trabalhar lá, porque o processo de revalidação significa que tu tem que estudar tudo de novo. Então, eles largam tudo e vão ser garçom. E ficam felizes morando em Londres, porque eles estão morando em Londres, têm um estilo de vida europeu, e eles moram em Londres. De novo, é tudo uma questão de escolha. Eu falei para vocês, eu queria ir para a Europa também. Queria ter esse estilo de poder ser tudo perto, poder caminhar para o trabalho, ir para a faculdade, ir para isso e para aquilo, e não ser tudo longe, distante. As próprias pessoas são distantes, mas as pessoas são distantes em tudo que é lugar do mundo. Vou dizer para vocês, pessoas assim que vão te dar um oi, um abraço, é aqui. A gente não vai ter uma intimidade como a gente tem aqui. Né? Ai, mas os meus amigos que moram nos Estados Unidos adoram morar e trabalham, fizeram faculdade aqui, mas trabalham como vendedor de loja, mas eles adoram trabalhar como vendedor de loja, porque aí fizeram psicologia e na loja eles conversam com os clientes, assim, e eles são os psicólogos dos clientes e trabalham e ajudam. Sim, mas eles não são psicólogos, eles são vendedores de loja. E quanto tempo? Até que idade tu vai conseguir ser vendedora de loja? E daí até vai perder teu emprego, tu vai fazer o quê? Porque tu não vai ter aposentadoria americana, tu não vai ter... Como é que tu vai fazer essa escolha? E sim, e as escolhas vão muito além, né? Eu voltei pro casamento da minha irmã, mas eu perdi o casamento dos meus melhores amigos, eu perdi nascimento de filhos da minha prima, eu perdi o falecimento da minha avó. Eu não estava aqui. Ela ficou doente, em 2 semanas ela faleceu. Não tive nem tempo de pensar em voltar. E mesmo se eu quisesse voltar, eu não ia conseguir chegar a tempo. Então não valia a pena para mim voltar. Eu perdi muitas coisas. Perdi formatura das minhas primas, perdi diversos eventos pessoais. Criei outras histórias, criei outras memórias. Eu e meu marido trocamos de visto, eu acho que umas 10 vezes, então a gente viajava para o Canadá sempre, porque no Canadá eles trocam o visto em 3 dias, no consulado americano. E no Brasil demora 2 meses, então a gente ia para o Canadá de carro, porque ficava 3 horas de distância da cidade que a gente estava, em vez de 6 horas até Nova York, e daí a gente ia ficar sem passaporte,
né? Eu podia ir até Nova York, eu entregava meu passaporte, às vezes demorava 6 meses para eles me devolver meu passaporte com visto interno. Às vezes podia demorar até 1 ano. No Brasil demorava 3 meses, e daí a gente ia para o Canadá em 3 dias, a gente trocava o visto, então a gente conheceu várias cidades no Canadá. Porque a gente alugava o carro, ia para o Canadá de carro, trocava o visto e voltava para os Estados Unidos. Muitas experiências legais, mas ao mesmo tempo, né, muitas escolhas que a gente teve que fazer, muitas idas e vindas. Coisas muito legais, mas coisas que também não faço questão de voltar atrás. E voltamos para o Brasil por escolha. A gente tinha oportunidade para continuar trabalhando, estudando fora. Meu marido tinha um emprego, ele tinha visto americano para emprego, eles estavam insistindo que ele conseguisse, que ele entrasse na lista para o Green Card. Eu tinha uma oportunidade de continuar estudando, fazendo pós-doutorado nos Estados Unidos. Mas são escolhas. A gente queria ter filhos, mas não longe da família. A gente queria ter intimidade de contatos com pessoas. Porque, vou contar para vocês, se a gente encontrava 2 pessoas que se encostavam na rua, eram estrangeiros. Que davam as mãos para caminhar no centro, com certeza eram estrangeiros. Que dentro do ônibus sentavam uma do lado da outra, eram estrangeiros. Não, porque assim, tem um lugar para sentar no ônibus, mas tu vai encostar na outra pessoa, então tu resolve ficar em pé para tu não ter a oportunidade de encostar na outra pessoa. E dar abraço é uma rejeição e um medo total. Então, tem uma cultura muito distante fisicamente. Claro, cada país tem a sua cultura também, né? Portugal, Espanha tem uma cultura, Itália tem uma cultura muito mais física. Mas senti muita falta de contato físico, especialmente no meu primeiro ano que eu fiquei sozinha. Depois eu descobri uma aluna indiana que gostava de abraço, então a gente se dava abraço quando a gente se encontrava. Uma americana que fazia mestrado comigo lá, que também era super expansiva. Eu tinha um colega israelense também, que era mais querido, assim, de abraçar e tal, mas tanto a americana como a israelense, eles, enfim, tinham o estilo deles. Mas, de qualquer forma, eu acho que, assim, não quero estender, né, pessoal? Falei demais. Talvez não falei tudo que vocês gostariam de ter ouvido. Imagina, prof. E teria muito mais coisa para falar, porque eu falo demais. Mas então fica de sugestão de quem sabe do ano que vem a gente prolongar essa conversa, transformar ela em algo diferente também para os ligantes, quem sabe? Porque foi uma experiência maravilhosa, tenho certeza que muitas pessoas aqui aprenderam bastante. E fica esse gostinho de quero mais, né, prof? Agora a gente vai ter que dar um jeito de fazer uma parte 2. A continuação. E também chamar os ligantes, né? Porque eu acho que agora é uma oportunidade, né, do pessoal se ligar também, que vão ter aberturas também para eventos específicos para os ligantes, e isso também é bem, bem legal que vai ter no próximo ano. Isso aí, então a gente agradece imensamente, prof, a tua presença aqui, muito mais do que só a tua palestra, trazer as tuas experiências, mas por toda a ajuda que tu nos deu nesse ano para a gente conseguir lançar a Liga, estar aqui hoje, então tu foi essencial, a gente agradece demais. E deixo também nosso agradecimento a todo mundo que compareceu, que está assistindo aqui com a gente. Esperamos vê-los ano que vem aqui na Liga e fiquem atentos às nossas redes sociais, pois estaremos lançando novidades em breve. É isso, gente. Muito obrigada. Acho que agora todo mundo está indo para as aulas já. Então, boa aula para todo mundo, boa sexta, bom final de semestre e de ano e um beijão. Tchau, tchau. Tchau, boas aulas, pessoal. Tchau, obrigada, gente. Obrigada. Bom finalzinho de semestre.